Olá, eu sou Martina Powell, do nosso Kimono Dourado. Chegamos à última aula desse curso e antes de começarmos, quero agradecer por você ter caminhado comigo até aqui. Falamos sobre perdas que quase ninguém reconhece. Falamos sobre o luto pela juventude, sobre o espelho, sobre a identidade, o etarismo, sobre a necessidade de validação, sobre a dificuldade de aceitar as mudanças da vida. Mas hoje não quero falar sobre aquilo que envelhece. Quero falar sobre aquilo que permanece, porque existe uma pergunta que acompanha toda a nossa jornada. O que fazemos com os anos que recebemos? Afinal, de que adianta envelhecer se não amadurecemos? De que adianta acumular décadas se não acumulamos sabedoria? De que adianta viver muito se não transformamos a experiência em algo que possa abençoar outras pessoas? Talvez o objetivo do envelhecimento nunca tenha sido acrescentar anos à vida. Talvez seja acrescentar vida aos anos. E como o último estágio do luto é a transformação, hoje vamos aprender que o luto saudável não termina quando a dor desaparece. Ele termina quando a perda encontra um significado, quando aquilo que foi perdido deixa de ser apenas uma ausência e passa a ocupar um lugar integrado dentro da nossa história. É por isso que ao longo desse curso eu insisti tanto que o envelhecimento é um processo de luto, porque existe uma juventude que parte, um corpo que muda, uma fase que termina, mas a pergunta nunca foi apenas o que perdemos. A pergunta sempre foi: o que fazemos depois? O que nasce depois da despedida? O que construímos com aquilo que permaneceu? Porque o objetivo da vida não é impedir as perdas, é transformá-las em sabedoria. E qual é a diferença entre envelhecer e amadurecer? Conheço pessoas jovens que possuem uma maturidade impressionante e conheço pessoas idosas que continuam emocionalmente presas às mesmas disputas, às mesmas comparações e às mesmas inseguranças de décadas atrás. Isso me ensinou algo importante. Envelhecer é inevitável, amadurecer é uma escolha. O tempo passa para todos, mas nem todos permitem que ele os transforme. Algumas pessoas acumulam anos, outras acumulam sabedoria. E existe uma diferença enorme entre as duas coisas. A maturidade não nasce simplesmente porque o calendário avançou. Ela nasce quando permitimos que as experiências nos ensinem alguma coisa. E agora vamos falar da mulher que deixa de ser protagonista e se torna referência. Existe uma mudança muito bonita que acontece quando uma mulher faz as pazes com o tempo. Ela deixa de gastar energia tentando provar quem é e começa a investir energia em transmitir o que aprendeu. Ela já não precisa ser o centro das atenções, já não precisa competir, já não precisa vencer ninguém, já não precisa convencer o mundo de que continua valiosa, porque ela sabe quem ela é. E justamente por saber quem é, passa a ocupar outro papel, o papel de referência, de mentora, de conselheira, de mulher que ilumina o caminho para quem vem atrás. Essa sempre foi uma das funções mais nobres dos anciãos em praticamente todas as culturas humanas. E o que estamos entregando para a próxima geração? Essa é uma pergunta que me preocupa muito. O que as mulheres mais jovens estão aprendendo ao olhar para nós? Estão aprendendo que envelhecer é uma tragédia? Que a vida termina aos 40 se você não tiver com cara de 20? Que o valor feminino depende da juventude?
que precisam viver aterrorizadas pela passagem do tempo? Ou será que estão aprendendo que cada fase da vida possui sua própria beleza? Que é possível amadurecer com dignidade? Que existe vida, propósito, alegria e significado em todas as etapas da existência? Porque, gostemos ou não, estamos ensinando o tempo inteiro. A questão é o que estamos ensinando. E a herança mais valiosa não é material. Quando trabalhamos com a morte, existe algo que observamos com frequência. No final da vida, raramente as pessoas falam sobre aquilo que compraram, sobre o carro que tiveram, sobre a roupa que vestiram, sobre as plásticas que fizeram, sobre os bens que acumularam. Elas falam sobre pessoas, sobre relacionamentos, sobre arrependimentos, sobre amor, perdão, sobre aquilo que fizeram ou deixaram de fazer, porque no final da caminhada, aquilo que permanece quase nunca é material, é humano, é racional, é espiritual. Talvez por isso o legado seja tão importante, porque ele continua existindo mesmo depois que nós partimos. Qual é a beleza que o tempo não destrói? Existe uma beleza que não depende da pele, uma beleza que não depende da idade, uma beleza que não depende do corpo. É a beleza do caráter, da bondade, da sabedoria, da generosidade, da fé, da capacidade de amar. Essa beleza não desaparece com os anos. Na verdade, muitas vezes ela cresce com eles. E talvez seja essa beleza que realmente merece nossa atenção, porque é a única que continua florescendo enquanto o resto se transforma. E quando finalmente compreendemos o propósito do tempo, talvez o tempo nunca tenha sido nosso inimigo. Talvez ele sempre tenha sido um instrumento que Deus utiliza para nos moldar, para nos ensinar, para nos amadurecer, para nos tornar pessoas mais profundas, mais conscientes, mais sábias, mais humanas. O problema é que passamos anos tentando impedir a ação do tempo, quando talvez devêssemos perguntar: o que o tempo veio me ensinar? Porque toda estação da vida possui lições que não podem ser aprendidas em nenhuma outra. Mais uma vez eu repito Provérbios 16:31, que diz: a coroa de honra são as cãs quando se acham no caminho da justiça. Durante muito tempo eu enxergava esse texto e, por mais que pareça repetitivo, mais uma vez eu apenas como uma referência à velhice. Hoje o vejo de outra forma. Ele não fala sobre cabelos brancos, ele fala sobre uma vida percorrida, sobre uma caminhada, sobre alguém que atravessou desafios, perdas, mudanças e ainda permaneceu. A coroa não está apenas nos anos, ela está naquilo que foi construído ao longo deles. E isso muda completamente a forma como enxergamos o envelhecimento. Quero encerrar esse curso com uma pergunta. Se sua vida terminasse daqui a muitos anos, o que você gostaria que permanecesse depois de você? A sua aparência ou a sua influência? O seu corpo ou o seu legado? Sua juventude ou sua sabedoria? Porque o tempo levará muitas coisas, mas aquilo que você planta no coração das pessoas pode permanecer por gerações. E talvez essa seja a forma mais bonita de vencer a passagem do tempo. Não tentando impedir que ele passe, mas deixando algo valioso enquanto ele passa. Muito obrigada por ter participado dessa jornada. Espero que esse curso tenha ajudado você não apenas a compreender o envelhecimento, mas também a compreender a vida, porque a tanatologia nunca foi apenas sobre perdas.
ela sempre foi sobre significado. E quando encontramos significado até naquilo que termina, isso também pode produzir beleza. Eu sou Martina Powell, do nosso Kimono Dourado. Que Deus abençoe você, que Ele lhe conceda sabedoria para viver cada fase da sua história com gratidão. E que quando olhar para trás, você não veja apenas os anos que passaram, mas a vida que floresceu dentro deles. Até breve. Um beijo e fiquem com Deus.